Olá, povo abençoado da quarta região eclesiástica, Bispo Bruno Roberto falando aqui com vocês, passando para começar esse tempo de Quarta com o Bispo. Como vocês já sabem, a Quarta com o Bispo é o nosso encontro semanal, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, aqui pelo nosso canal do YouTube. Privilégio para mim, como bispo, como quarta região, poder chegar até você e ministrar algo que Deus já tem gerado no meu coração. Então, a Quarta com o Bispo é esse momento onde nós pegamos um texto da Bíblia e extraímos dali princípios onde Deus quer compartilhar conosco coisas boas, tremendas, agradáveis, coisas que podem mudar a nossa vida. E nessa oportunidade eu quero compartilhar com você princípios baseados em Jeremias, capítulo 18, versículo 14. Antes de mais nada, eu peço que você curta esse vídeo, comente alguma coisa aí na área de bate-papo, coloque seu nome, nome da sua igreja, a cidade de onde você está falando, porque isso ajuda que esse conteúdo tenha mais engajamento, cresça mais e, por conseguinte, ele seja de forma mais incisivamente, mais intensamente compartilhado para mais pessoas. Então, curta o vídeo. Às vezes eu vejo aí muitas visualizações e um número desproporcional de curtidas. Curta o vídeo, comente sobre esse vídeo e compartilhe o link dele para os seus contatos. Jeremias capítulo 18, versículo 14. Diz assim o texto: Jeremias 18, 14. Será que a neve do Líbano se desvia das rochas escarpadas? Ou secam as águas que vêm de longe, frias e correntes? Quero destacar o final que diz: secam as águas que vêm de longe, frias e correntes. Secam as águas que vêm de longe, frias e correntes. Esse texto ele está se referindo às ações de Deus. O profeta Jeremias, sendo usado por Deus, está dizendo ao povo o seguinte: será que existe a possibilidade da neve do Líbano se secar ou se desviar das rochas? Se isso jamais pode acontecer, também será que as águas que vêm de longe, frias e correntes, se secam? Então o profeta Jeremias está comparando as ações de Deus a águas que vêm de longe, águas frias, em algumas versões frescas, e águas correntes. Exatamente isso que Jeremias está fazendo aqui. Ele está pegando a comparação das águas do Líbano com as ações de Deus como águas que vêm de longe, águas frescas e, ao mesmo tempo, águas correntes. Eu quero falar nessa oportunidade com vocês, quero conversar aqui com vocês sobre a verdadeira religião. Eu sei muito bem que tem uma galera muito grande que demoniza a religião como se a religião em si mesmo fosse algo muito ruim. A gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Religião não é algo ruim. Religião, pelo contrário, é algo muito bom. A religião são elementos que nos religam a Deus. O problema da religião é quando ela se torna em si mesma fria e vazia, quando elementos que deveriam nos religar a Deus são usados meramente para as conveniências humanas. Então, quando dentro do contexto da religião, elementos que deveriam nos fazer estarmos mais próximos de Deus, quando esses elementos servem única e exclusivamente para o nosso benefício, para a nossa conveniência humana, então esses elementos da religião não servem para nada. É uma religião vazia e fria em si mesma, não serve para nada. Mas não é porque existem pessoas que utilizam mal os meios e os elementos da religião que nós vamos jogar no lixo tudo que a religião representa para nós. Eu, pessoalmente, eu particularmente, não sou dessas pessoas que porque alguém faz alguma coisa errada, eu tenho que pegar aquele princípio, o mérito daquilo e jogar no lixo. Então não é porque tem pessoas que dentro do ambiente da religião fazem coisas que não são recomendáveis que eu vou dizer que a religião não serve, ou que a religião não serve para nada, ou para pouco se aproveita. Você não vai ouvir isso de mim em momento algum. Pelo contrário, eu entendo que a verdadeira religião
a religação verdadeira a Deus, ela pode ser comparada, conforme Jeremias faz esse texto, a águas que vêm de longe, águas frescas e águas correntes. É isso que o profeta Jeremias está fazendo nesse texto. O grande problema, então, acontece quando nós transformamos a nossa religiosidade em algo que não gera vida com Deus. E aí que o profeta Jeremias está comparando e dizendo, por acaso, essas ações que nos religam a Deus podem ser algo diferente de águas que vêm de longe, águas frescas e águas correntes? Lamentavelmente, isso pode acontecer. Se esse é o lado ruim da história, a gente precisa então entender qual é o lado bom da história. O lado bom da história é que a religião, a verdadeira religião, eu estou classificando ela dessa forma, eu estou adjetivando a religião dessa forma. A verdadeira religião, ela precisa ser, conforme diz o texto, como águas que vêm de longe, frescas e correntes. A expressão águas que vêm de longe caracteriza algo que não é comum, algo estranho a nós, algo que não é próximo àquilo que eu já estou acostumado, porque o texto diz que é como águas que vêm de longe. A verdadeira religião traz essas águas que vêm de longe, águas que nós desconhecemos, águas que geram conflito, águas que aparentemente geram agressão ao nosso costume, à nossa forma de ser, à nossa maneira de ser. Essas águas que vêm de longe, eu estou muito convencido que elas representam esse desconforto inicial que a verdadeira religião provoca no ser humano. As ações que nos religam a Deus, porque elas são de Deus, no primeiro momento, elas causam em nós esse desconforto. Até porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos e os caminhos de Deus estão muito, muito, muito acima dos nossos. A Bíblia também diz que as coisas de Deus parecem loucura ao ser humano. Agora vocês entendam como eu quero compartilhar com vocês. Se as coisas de Deus aparentemente são loucura para o ser humano, e se os pensamentos de Deus são muito acima dos nossos, significa que a verdadeira religião, as coisas que verdadeiramente nos religam a Deus, elas propõem para nós coisas diferentes. São águas que vêm de longe. Escute, se a nossa experiência religiosa não sugerir mudança de valores, mudança de posturas, ideias diferentes, então ela estará ao nosso serviço. Ela não é comparado à água que vem de longe. Se a nossa expressão religiosa, se a nossa experiência religiosa não sugere algo diferente daquilo que eu estou acostumado, daquilo que eu controlo, daquilo que eu coordeno, então ela está ao meu serviço e não ao serviço de Deus. Portanto, ela é caseira, ela é conhecida, ela é de perto, ou seja, não são águas que vêm de longe. Então permita que aquilo que aparentemente é estranho a você, portanto, vem de longe, permita que essas coisas tragam novidade de vida para você. Se a tua experiência religiosa, se aquilo que você está vivendo com Deus nesse tempo não tem sugerido nada diferente para você, então eu já digo que há um problema de mérito aí, porque é algo que não veio de Deus. Porque a verdadeira religião sugere para nós coisas que nós não controlamos. É algo que você não controla. O próprio Jesus disse para Nicodemos que a ação de Deus é como o vento. Você só ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde está indo esse vento. Você não controla esse negócio. Você não tem o domínio sobre isso. E acontece que a vida espiritual, a caminhada religiosa, a caminhada espiritual de muita gente é como águas de perto. Eles controlam, eles administram, não tem risco, não dá frio na barriga. Eles vivem a mediocridade de irem dominicalmente para a sua igreja, ouvirem a palavra de Deus ali, e geralmente algo que eles gostam de ouvir, porque se for algo que eles não gostem de ouvir, eles vão arrumar problema por isso. São águas que vêm de perto. É a sua piscininha espiritual, é o seu tanquezinho espiritual, é o seu baldezinho espiritual, é a sua piscininha espiritual, ou seja, nada diferente, nada que Deus possa sugerir para você diferente.
E isso é muito ruim, porque toda vez que a nossa experiência religiosa sugerir para nós algo que seja de perto, essa ação não vem de Deus. O profeta Jeremias também está comparando as ações de Deus a águas frias ou águas frescas. Em algumas versões frias, em algumas versões fala sobre águas frescas. Essas águas frias ou frescas significam que a verdadeira religião deve ser comparada a águas que são frescas pelo prazer que proporciona. Eu falei que no primeiro momento o aspecto religioso, o aspecto espiritual tem que trazer algo que gere um desconforto inicial, mas é um desconforto inicial, é algo que você vai se adequando, vai sendo moldado naquilo. Mas à medida que você anda com Deus, essas águas da espiritualidade saudável geram para nós a comparação de ser algo fresco, águas frescas. Quando você está com sede, nada melhor do que uma água fresquinha. Você pode gostar de refrigerante, você pode gostar de suco, você pode gostar de uma porção de coisas, mas o que satisfaz de forma plena quando você está com muita sede são águas frias, águas frescas. E eu disse no início que todo mundo tem sede de uma vida com qualidade, por isso a religião é uma religação a esse Deus. Só que eu também sou convencido de que viver com esse Deus gera prazer para nós, em meio a desconfortos iniciais. Não há maior prazer na vida do que viver no centro da vontade de Deus, do que descobrir a cada dia qual é o propósito que Deus tem para nós. Tem gente agora aqui me assistindo nessa live, ouvindo essas palavras, que o ambiente religioso para elas não gera desconforto entre a proposta de vida de Deus e a proposta de uma vida conveniente que a própria pessoa tem sugerido para si mesma. Então ela vai vivendo ali, ela vai levando a coisa, ela vai empurrando com a barriga. Mas quando há um desconforto inicial, porque Deus está propondo algo novo dele para nós, à medida que você vai andando com Deus, você vai descobrindo que viver no centro da vontade de Deus é o que gera satisfação, é o que gera prazer, pleno prazer para você, plena satisfação, que a sua vida só encontra real sentido quando você está no centro da vontade de Deus. E quando nós descobrimos a satisfação da oração, da leitura bíblica, da comunhão com as pessoas na igreja, da pregação da palavra, dentre outros ambientes da vida devocional e da vida de piedade, o nosso prazer em Deus é total. Então saiba, se você não consegue encontrar satisfação em viver com Deus, essa sua religião, essa sua espiritualidade aí tem alguma coisa muito errada com ela. Porque as águas da verdadeira religião sugerem para nós que elas sejam comparadas a águas frescas, a algo que gera satisfação. Vai gerar um desconforto inicial porque você vai entrar no molde de Deus. São águas que vêm de longe. Mas quando você entra nesse molde de Deus, as águas da verdadeira religião são comparadas a águas frescas, algo que vai gerar para você satisfação. Eu quero encerrar lembrando a você que o profeta Jeremias declarou o seguinte: olha, viver com Deus é algo tão bom que você não pode considerar que as águas, que a neve do Líbano vai ser desviada, vai secar e vai ser desviada. E da mesma forma, não tem como negar que as águas que são comparadas a essa ação de Deus, que é o contexto de Jeremias 18, a gente não pode considerar que essas águas não sejam de longe, não sejam frescas e não sejam águas correntes. Escute, a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade que é saudável em Deus, e não é um mero protocolo religioso, mas uma vida que é saudável, uma vida boa, é comparada a águas correntes, pela razão, dentre outras coisas, da sua constância. É algo recorrente, algo constante. As águas da verdadeira religião propõem estabilidade. Essas águas não abrem possibilidade de pausas no relacionamento com Deus. Não tem como você parar isso, não tem como você conter. É como as águas de uma cachoeira que estão ali cada vez mais volumosas,
tem como impedir aquilo, você não tem como travar aquilo, você não tem como represar aquilo. São águas correntes, constantes. Então, a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade não sugere para nós pausas, não sugere para nós instabilidades, porque elas são contínuas, elas são recorrentes, elas são correntes. Aquele que deseja beber das águas da verdadeira religião, ou seja, usufruir de uma espiritualidade saudável, deve estar disposto e disposta a entender que não cabe desânimo, que não cabe de forma alguma instabilidade, que só cabe firmeza na presença de Deus. É como disse o salmista lá no Salmo 108, se eu não estiver enganado no número do Salmo. Ele diz: firme está o meu coração, ó Deus. Se o seu coração está firme em Deus, ou seja, águas correntes, se você tem encontrado prazer na vida com Deus, ou seja, você tem vivido como águas correntes, águas frescas. Se você tem vivido uma espiritualidade que sugere para você sempre algo novo, sempre algo que você não controla, que dá aquele friozinho na barriga, que de vez em quando as pernas tremem, mas você não tem outra coisa a fazer, como disse o apóstolo Pedro: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Se, como Pedro, você entende que mesmo gerando um desconforto, é na presença de Deus que você precisa estar, então você encontrou a verdadeira religião. E eu termino como eu comecei. Nós não somos ou não deveríamos ser daqueles que demonizam a religião. Parece hoje um senso comum e parece algo que cai bem socialmente falar contra a religião. Ah, eu não sou religioso, a religião só faz mal, a religião é coisa ruim. Sai dessa, não entra nessa esparrela de ficar repetindo narrativas que, se você parar para analisar direitinho, não tem nada a ver com nada. A religião vem do latim religare, que é a religação do ser humano com Deus. São aspectos e elementos que religam o ser humano a Deus. Nós estamos aqui agora na pregação da palavra de Deus. São aspectos da religião. A gente não pode demonizar isso ou dizer que isso não presta. O grande problema é quando religiosos ou pessoas que administram os elementos da religião usam esses elementos para conveniência pessoal. Quando isso é feito, então essa religião não serve para nada. São elementos defraudados e deturpados à religião. A verdadeira religião é aquela que sugere águas de longe, coisas que você não controla. Águas frescas, prazer, satisfação em andar com Deus. E você vai encontrar isso se você quebrantar o seu coração e buscar a Deus intensamente. A ação da verdadeira religião e de uma espiritualidade saudável é como águas correntes, ou seja, não dá brecha para pausa, não dá brecha para instabilidade. Eu quero orar com você nesse momento, na expectativa de que a sua vida manifestará elementos saudáveis à religião, que a sua vida manifestará elementos de uma espiritualidade saudável. E Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Deus vai encher você da sua graça. Deus vai tocar nas suas coisas para que você prospere. Deus vai fazer com que o ministério que Ele colocou em suas mãos seja um ministério frutífero. Todas as coisas relacionadas à sua vida vão prosperar, porque as águas da verdadeira religião trazem a bênção de Deus para nós. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesse momento, reconhecendo no Senhor que fomos chamados e chamadas para uma espiritualidade saudável, para uma caminhada saudável, e nós não aceitamos qualquer outra coisa, senão, ó Deus, vivermos a Tua presença de forma aceitável. E o que nós queremos, Pai, é que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, através de elementos saudáveis da nossa religação a Ti. E que isso, Deus, seja comparado, conforme no texto que lemos, a águas que vêm de longe. Coisas que nós não controlamos, não administramos, mas onde o Senhor é o centro. Águas frias ou frescas,
uma satisfação, o prazer de te servir, o prazer de anunciar a tua palavra, o prazer de viver aos teus pés, o prazer de quebrantar-se, o prazer de usufruir da tua misericórdia, da tua graça, o prazer de usufruir do teu perdão. Deus, gera em nós uma espiritualidade tão saudável que seja comparado a águas correntes, a águas que não permitem interrupção. Toda instabilidade, toda paralisação, todos os travamentos, toda a gangorra espiritual seja anulada na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Que a nossa espiritualidade seja saudável e seja estável para a glória do teu nome. Eu peço que a tua bênção, então, se manifeste sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela tua presença aqui nesse Quarta com Bispo. Lembrando, Quarta com Bispo, todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui nesse canal do YouTube, uma palavra de Deus de forma simples, objetiva, de uma forma também muito reduzida a nível de tempo. Nós ficamos aqui sempre em torno de 20 minutos, coisa rápida, para que Deus possa acessar o teu coração através da palavra dele. Se você ainda não curtiu esse vídeo, faça isso agora. O que você perde apertando esse botão aí do curtir? Comente, diga o seu nome, a igreja que você é membro, qual cidade você está acessando esse vídeo e também compartilhe ao máximo esse conteúdo. Deus te abençoe, tenha uma semana debaixo da graça de Deus. Próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, Quarta com o Bispo. Fique na paz.